Na Sulina, a partir deste momento, um programa de debates, informações, opiniões, desabafos, críticas, elogios, sugestões e curiosidades. Está no ar. Tema Livre. Muito bem, são 10 horas, 10 minutos. Bom dia, Dom Pedrito. Estamos começando o programa Tema Livre aqui na sua Rádio Sulina. Bom dia, Valdir, Rosana. Bom dia, Pacazzi, Sérgio Roberto, Benir, Getúlio Santana Silva, Sulimã Soares, Serginho Munhoz, Rosana, a nossa amiga fofa. Enfim, um grande dia, principalmente para a população de Dom Pedrito e região. Temos acompanhado todo um cenário que hoje, por via de regra, sequer pede permissão para entrar na nossa casa. Sequer temos a porta ou a campainha tocada e há aquela legítima menção de pedir licença para chegar até nós. Somos invadidos via TV, via rádio, via qualquer objeto que a tecnologia coloca à disposição, por todos os tipos de informações. Invariavelmente, alguns sequer informações que tenham algum conteúdo inteligente, um conteúdo agregador, um conteúdo que faça com que haja o crescimento, tanto de quem ouve como da sociedade como um todo. Somos atacados, somos invadidos por opiniões, por boatos, por eu penso, eu acho, até acredito, alguns dizem. Pois é. Mas o que acontece, acima de tudo, é esse descompasso, a tergiversação entre aquilo que é correto e aquilo que deveria ser, ou, no pensamento de alguns, deveria ser o elemento fundamental que direcionaria as vontades públicas e pessoais. Nós estamos acompanhando, e desde ontem, toda uma mídia, e ninguém aguenta mais. E vamos ser bem claros, ninguém aguenta mais toda esse espetáculo promovido por vários setores que fazem parte da gestão nacional. E eu nem quero perguntar, e acho que nem o Pacazzi deve saber, quais os valores implicados até esse momento para manter esse espetáculo promovido por vários órgãos que certamente deveriam e têm situações bem mais complexas para se envolver e não se envolvem, porque há uma necessidade de demonstração de poder, de dizer que eu penso assim, ninguém vai me convencer. E nós estamos cada vez mais chegando no final de uma gestão que deveria ser uma gestão de 4 anos de crescimento, de construção, e na realidade o que percebemos é uma gestão voltada muitas vezes a narrativas e às mentiras. E dessa maneira a gente fica pensando, ontem, assistindo ainda o depoimento, a fala de uma advogada, e eu acompanhei até quase o final da noite, muitas manifestações, vi gravações, olhei, porque hoje nessa televisão, na Smart, a gente pode ir e vir, se tiver dúvida, pode voltar, pode escutar de novo, e impressiona o posicionamento dos nossos chamados ministros da Justiça, do STF, o poder que hoje eles se auto-investem, poder que faz com que eles não aceitem um comentário que, se não tiver de acordo com a vontade e com o pensamento deles, eles partem para o confronto, e como eles têm o poder, de quem é a legítima razão? É deles. Mas, pessoal, o que nós estamos olhando
e agora pela manhã eu estava acompanhando algumas matérias. Muita gente acha que todo esse movimento norte-americano que envolve o Brasil, sanções, é para ajudar o ex-presidente da República. E todo movimento que se faz hoje dentro do Brasil pelo governo é a tentativa de fazer aquilo que a história já há muito tempo ensina. Tu quer destruir alguém, destrói o nome dele primeiro. Porque ao destruir o nome dele, tu tira dele todas as defesas possíveis. Só que por tudo aquilo que não devido ao julgamento de A ou de B, mas assim devido às atitudes tomadas pelo governo brasileiro, acendeu um alarme, uma luz vermelha no coração do poder norte-americano. Mas não foi por todo esse processo em cima do ex-presidente, mas sim pelas declarações dadas pelo atual governo, lá já há muito tempo, desde a criação do chamado Grupo dos BRICS, onde foi colocada como presidente a ex-presidente, me perdoem a redundância, Dilma Rousseff, em que o atual presidente da República brasileiro tomou para si a missão de extinguir a moeda norte-americana como balizador do comércio internacional. E se tem alguma coisa que os norte-americanos não aceitam há muito tempo, é que mexam na economia deles. Ainda mais quando parte de um país emergente, que nem esse nosso, que não tem o poder que alguns pressupõem que tem. O nosso poder é de produzir alimentos, o nosso poder é de criar condições para a saúde alimentar mundial. E a resposta americana não foi nem um pouquinho diplomática. Ela é doutrinária. Por quê? Porque apesar de eu discordar da maneira como alguns se referem aos americanos, o império norte-americano, pois é, só que os imperialistas norte-americanos, como dizem alguns, não estão fazendo nada senão se proteger um paradigma estabelecido na sua cultura. Eles defendem e eles inclusive mandam para os campos de batalha os seus filhos para defender aquilo que eles entendem que é o fundamental na vida deles. Eles não se ofereceram para serem os balizadores do mundo. O mundo os fez assim. Agora, quando vem alguém dizer que vai juntar Rússia, China, Índia e vão acabar com a moeda americana, a guerra está estabelecida. Uma guerra diplomática e comercial. Só que quando nós moramos num país que necessita, por ser produtor de alimentos, produtor de aço e outros elementos, nós precisamos de quê? Comércio, compradores, importadores. E quando esses mesmos importadores e comerciantes estão lado a lado, por exemplo, com os norte-americanos, nós já sabemos o resultado. E só para encerrar, alguém falou, não, mas a China é o maior parceiro do Brasil. A China é o maior parceiro do Brasil porque o Brasil planta, produz e vende a um preço ínfimo aquilo que os chineses querem. Alimentos, minerais raros, terras raras, metais, joias, matéria-prima de verdadeiros diamantes brutos que os chineses e outros asiáticos lapidam e vendem a preço de ouro para todos os cantos do planeta. A China não é a parceira do Brasil, a China é parceira do comércio estabelecido no Brasil, um comércio que atende aos pressupostos daquilo que o líder chinês entende que é correto. O Brasil planta e nós compramos barato aquilo que o Brasil planta e produz. Seria mais ou menos por aí, Pacásio. Um bom dia. Bom dia, Norton. Bom dia, nossos ouvintes. Bom dia, os companheiros de trabalho. Tudo bem, Norton? Senti saudade de não estar no programa. É mesmo? Seja bem-vindo. Pois é. Bom, Norton... O povo sentiu saudade de ti também, viu? Pois é. Eu imagino que sim, fico muito grato, muito reconhecido.
há tantas pessoas que nos dão esse carinho, né, de nos ouvir. Não precisam concordar conosco, não precisam, não, de jeito Mas nenhum. também não precisam dizer que nós somos chapa branca, né, Pacazzi? Não, nada disso. Essa questão do juízo de valor é muito pessoal, né? Claro. Então cada um tem o seu, né? Então tem direito de ter, né? Ora, enfim, é uma característica pessoal intransferível, né? Juízo de valor. É verdade. Tu sabes, Norton, que em uma ocasião estava em Porto Alegre. Gosto muito de Porto Alegre para passear, não é para trabalhar, não. Para passear, sim, sendo muito sincero. E passeando numa oportunidade dessas, fui a uma peça de teatro que me chamou a atenção pelo nome, pelo título, pela proposta. Eu amo te odiar. Opa! Mas um inteligente, uma desenvoltura dos artistas, mas o tema muito inteligente. Então o maior amor, o maior propósito afetivo dessa criatura, de um personagem, era odiar o outro. Para te ver como o mundo tem segmentações, né? Tem isso, e é interessante que a gente pensa que é ficção, mas não é. Não é a ficção, está aí, as pessoas podem ter, se acha isso no mundo, não é? Hoje e sempre. Impressionante. Mas isso é inteligente, Pacazzi. Olha, não sei, dizem uns que isso aí é uma característica, dizem outros que isso é doença, né? É mesmo? Mas tu falavas da mídia, dizem que o maior inimigo da mídia e melhor amigo do consumidor é o controle remoto, né? Não gostou, passa lá pro US Open, o tênis lá que está se desenvolvendo lá nos Estados Unidos. Bom, eu vou aqui, eu fiz uns rabiscos, mas sem juízo de valor, tá? É apenas para reflexão, se as pessoas quiserem refletir. Se quiserem contestar também, não tem problema nenhum, tá? Podem fazê-lo. Só antes dos teus rabiscos, sim. O Sérgio Roberto me provocou, e eu não gosto de determinadas provocações. Sim. Ele me provocou na saída do programa dele. E eu vou perguntar para ti de novo. Sim. Nós temos características que nos tornam chapa branca? Nós não temos independência de opinião? Nós não temos como característica aqui na rádio, acima de tudo, respeitar o direito daquilo que os ouvidos das pessoas devem ou não ter, que é passarmos a informação, passarmos aquilo que é real, que não é boato, que são dados tratados com seriedade, para até fazer com que haja o livre exercício da reflexão? Ô Norton, essa pergunta que tu faz, nós somos suspeitos para responder isso. É mesmo? Claro, lógico. Eu sou suspeito, eu não sabia. Mas é evidente, para responder sobre si próprio, entende? Deixar que as outras pessoas julguem, né? Tá bem. Se quiserem. Bom, elas são livres também, para né? interpretar. Pelo que eu posso observar, as pessoas apreciam tanto a nossa participação no rádio, nesse programa, que eu imagino que não tenhamos essas rotulagens, né? Mas isso não nos diminui, nem nos qualifica absolutamente. As pessoas são livres, né? Sim. Querem rotular? Podem. Não tem problema, né? A pessoa pode ter adjetivar do jeito que for, né? Se, eu não gosto, ou eu prefiro, enfim, isso é muito pessoal, intransferível. Bom, os rabiscos querem, é assim, ó, o título é assim: Alô. Só um pouquinho que eu vou trocar aqui de instrumento, tá bom? Tá bem. Só um pouquinho. Bom dia, vai falando, Norton, vai falando aí. Agora sim. Foi essas trovoadas que deve ter caído lá, Valdir.
Saiu do ar. Muito bem, mas então, pessoal, seguindo aqui, enquanto nós voltamos aí aos transmissores normais, né, seguindo aqui com o programa Tema Livre, dentro dessa linha que vem sendo estabelecida aí por vários segmentos, temos que ter a convicção cada vez maior e única de que não estamos sozinhos, não vivemos sozinhos e não devemos achar que por alguém achar ou comentar ou entender alguma coisa, devemos nos suprimir, devemos nos omitir ou rezar a cartilha. E tem que ter a convicção, e eu vou colocar aqui de maneira direta, aqui na Rádio Sulina, pelo menos nos programas onde eu participo, isso aí não será admitido e não será feito. A maneira como o Pacazzi e eu, como nós estabelecemos ao longo da nossa trajetória no Tema Livre, e até no meu programa Panorama Rural, é uma só. É a informação respeitando o direito, tá me ouvindo, Pacazzi? Respeitando o direito. É a informação respeitando o direito de que todos aqueles que assim desejarem vão receber a informação correta. Tá bem? Eu acho que deu para ser bem claro. Vão receber a informação correta. Tá bem? Eu acho que deu para ser bem claro. Pessoal, quero deixar aqui o registro do dia de amanhã. Do dia de amanhã, do aniversário do meu netinho, o João Pedro Ferreira de Lima. Ele adora dizer assim, meu nome é João, vai fazer 7 anos. João Pedro Ferreira de Lima, meu neto do meu querido amigo Luiz Carlos Dutra de Lima, também lá do CTG Crioulo dos Ponte Verde, né? Da saudosa Maninha, querida Maninha, que nos deixou, mas estará sempre viva dentro de nossos corações. Neto da Roseli, minha esposa, né? Filho da minha querida Thaís, amada filha Thaís, e do meu grande amigo, o meu genro Nilber Lima. Então, que fique registrado, e eu vou deixar, porque vai rodar no sábado também, Valdir, não é? O aniversário do João Pedro, amanhã, 7 anos. Uma criança maravilhosa, uma criança que fez renascer. E toda vez que uma criança chega entre nós, renascem as nossas expectativas, renascem todos aqueles sentimentos belos que por vezes ficam adormecidos. O João Pedro hoje é uma figura cada vez mais participativa, inteligente, né? E que faz com que a nossa família se una muito em torno dele, sim, com certeza, para cuidarmos dele, para buscar na escola, enfim, é para gerar todos aqueles cuidados que a gente pode fazer em nome dele. Então amanhã o meu querido neto João Pedro faz 7 anos e fica aqui para ele um grande beijo, um grande abraço, um sentimento profundo de amor que todos nós exercemos em torno dele. E que ele saiba, né, em todos os momentos da sua vida, que nós estaremos sempre ali do lado dele. Também o dia 31 de agosto fez aniversário o tio Ayrton Ferreira, lá em Pelotas. O tio Ayrton mora, ele e a tia Zaida hoje lá em Pelotas, já nos visitam meio que de maneira escassa aqui em Dom Pedrito. Dom Pedrito estava de aniversário, tio Ayrton, deve estar nos ouvindo. Um grande abraço, tio Ayrton, um feliz aniversário, atrasado, mas um grande abraço no coração e com certeza muita felicidade, vida longa, celebrar a vida acima de tudo. Tá me ouvindo, Pacazzi? Oi, Norton. Alô? Alô? Tudo bem? Ô, Okay. Norton, nós, por conta da nossa querida Equatorial, de novo estamos fora do ar, né? Eu não falo mais da Equatorial, né, Pacazzi? Não precisa falar mais, não. Temos que agir. É verdade. Bom, Norton, tá saindo bem aí? Tá não, tá ok? Estou te ouvindo. Tá, estamos na internet, né? Muito bem. Então, pedimos desculpas aí aos nossos ouvintes por essa falha técnica involuntária, tá bom? Sargento Félix, na nossa escuta.
Um grande abraço a ele. Ele e o Eloy, o nosso amigo Sarmiento. Também, grande abraço. O Oslai Sarmiento. Isso. O doutor Pedro Derli também está na nossa audiência, tá? Bom, os rabiscos é assim, é uma pergunta. Você quer jogar? Você jogaria? Então tá. Quer jogar? É um diálogo, né? Claro. Depende. Quais as regras? A regra é uma só. Eu ganho e tu perdes. Mas qual é a graça? Mas não é para ser engraçado. É para funcionar. Funcionar, é? Funcionar para quem? Para mim, meu time, naturalmente. Mas quem se animaria a jogar um jogo desses? Por mentira que pareça, tem muita gente que toparia jogar. Onde já se viu um jogo em que, com disputa os 100, só um lado é vencedor sempre. Assim como o tráfico de drogas se sustenta enquanto houver consumo, da mesma forma a insensatez de um jogo desse formato se mantém exatamente porque tem quem aceite, por ignorância ou estupidez, assumir o papel de vencido eterno. Essa vitimização, quase que espontânea e aparentemente voluntária, ultrapassa as fronteiras do razoável. Não se trata de um caso de simples e circunstancial submissão. Vai bem além disso. Freud já comentava sobre a patológica relação sadomasoquista, onde as necessidades mútuas e recíprocas sustentam um quadro que obviamente se distancia do humano em uma senda civilizatória. Mas quem, pergunta o leitor com justa razão, praticaria a asneira de entrar em um jogo fatalmente perdido muito antes de ser jogado? Quem? Gente que insiste em ver várias vezes o mesmo episódio na tela do cinema ou da TV, na esperança de que o fim sofra radical mudança. Gente que acredita que sua liberdade é menos importante que sua suposta segurança através da tirana vontade dos outros. Gente que julga estar levando vantagem quando escolhe não sofrer por falta de circo. O pão pode esperar. Gente que aceita passivamente a obrigação de fazer o que tem o direito original de fazer. Gente que prefere não saber o que é, onde está e para onde vai, quando escolhe ou aceita saber que está aí para o que der e vier, desde que lhe atirem as sobras da ração institucional de cada dia. Gente que almeja estar onde a omissão não lhe cutuque a consciência. Gente sem o menor senso crítico e sem o mínimo compromisso social, sério e responsável, enfim, o sólido alicerce fundamentada justificativa desse jogo absurdo que muitos insistem em cometer o sacrilégio de alcunhá-lo de jogo democrático. Até quanto? Bom, não tem juízo de valor, é apenas para reflexão das pessoas que quiserem, mas se quiserem contraditar, enfim, as ilações são livres, por enquanto, né? Claro. São livres, as pessoas podem pensar à vontade, tirar as suas conclusões, tá bem? Na verdade, Norton, nós temos no mundo, não é só no Brasil, uma crise de autoridade. De onde vem isso? Autoridade ou autoritarismo?
Não, autoridade. Autoridade. Autoridade é o direito. É o direito, bem claro, tá? Que a sociedade tem de autogerência. Certo? Uhum. Tanto é verdade que tem muitos pensadores que dizem que, por exemplo, a chamada democracia, né, que é o governo do povo, para o povo, pelo povo, aquelas coisas todas, com o tempo, com as revoluções, com o progresso, enfim, com a dinâmica da sociedade, está um pouco vencido esse conceito e deve ser ajustado, que hoje o mais correto seria se buscar a chamada demarquia, que é a autoridade do povo. O povo está perdendo a sua autoridade, já em muitos lugares já perdeu. Tá? Pois é. Ninguém, todo mundo, a maior parte dos nossos representantes se dão ao luxo e se dão o direito, não sei quem deu esse direito a eles, se dão o direito de dizer que eles é que sabem o que é melhor para todos nós. Será? Mas não seria interessante, plausível e esperado, né, numa democracia, né, que se perguntasse ao povo o que ele realmente quer? Mas sempre, não é uma vez de 4 em 4 anos. É sempre. Você quer isto, admite isso. É verdade que muitos políticos são responsáveis, são pessoas de bem e que vão às bases fazer as suas consultas, né, que investigam. Mas a maior parte não. São os donos da verdade, acham que é exatamente, que o povo não questione muito, porque povo que questiona não serve. Né? Pacazzi. Então, quer dizer, diga. Mas assim, ó, analisando e vendo o grau até da capacidade da inteligência de alguns, aí tu pensa assim, ontem, por exemplo, né? Eu estava acompanhando a sessão da Câmara Federal, tu sabe que lá em maio houve aquele problema da gripe aviária e foi tomada a decisão de não se permitir a exportação de aves. Lembra, né? Lembro. Isso, é comércio, exportação de aves. Tu sabe que ontem o ministro Fávaro estava comemorando que finalmente voltaríamos a exportar aves, quer dizer, frango, né? Comida, né, de galinha, para o mercado oriental. Venderia para a Arábia e outros países. Pois tu me acredita que uma deputada federal, a Duda Salabert, que é do PDT lá de Minas Gerais, ela foi para o plenário dizer que achava um absurdo, olha bem o nível, achava um absurdo o senhor ministro da Agricultura comemorar a venda de aves para o comércio internacional. E diz ela, vão estar vendendo os nossos tucanos, vão estar vendendo as nossas araras, os nossos beija-flores. Acaso, como é que uma deputada federal, e ainda dizendo que está aproveitando que naquele momento se tratava ali numa pauta sobre meio ambiente, desconhece que quando se fala em exportação de aves, se fala em exportação de proteína animal, assim como se exporta carne bovina, carne ovina, se exporta uma série de proteínas animais, suínas, e a pessoa lá achando que o ministro estava falando em exportar animais silvestres para casa. E esse tipo de gente que por vezes cria a lei e as faz cumprir no Brasil. Norton, não me admira muito, não. Não me admira muito, não. Nós já tivemos ao longo da história pronunciamentos estranhíssimos, né, de representantes, sem dúvida. Mas acontece o seguinte, o que, de certa forma, assombra
é como é que chegaram lá. Foram eleitos. Claro. Quem é que votou nesse tipo de gente? Eis a questão. Então, quer dizer, é desanimador. É hilário, né? Não tem, chegar na tribuna. não é hilário, é jocoso, né, Pacazzi? Chegar na tribuna e defender esse tipo de tese. Agora, como é que chegaram lá essas criaturas? Elas foram eleitas, então cabe indagar qual é a origem, qual é a raiz, não é, dessa barbaridade. Então, eleitores votaram. Ela foi levada pelo voto para estar lá, para dizer esses descalabros, esses absurdos. Então, isso é que nós temos que revisar. Quer dizer, é preciso que essa questão aí da interação democrática, né, que isto suba de nível, né, que é preciso que as pessoas tenham aquilo que sempre estamos falando aqui, o denominado senso crítico. E onde nasce isso? Nasce em casa, na célula familiar, na escola, tá? Mas um senso crítico que não seja conduzido apenas, né? Diz, olha, sobre isso tu tens que pensar isso, né? Sobre aquilo tu tens que pensar aquilo. Não, nós temos que voltar a estaca zero, através de coisas que são incontestáveis. A água molha, o fogo queima, o vento venta. Então, isso é básico. Só para dar um exemplo, estou fazendo aqui uma ponte, né, entre essas questões. Mas o que a partir de que é verdade? Bom, vamos partir da estaca zero. Tu concorda sobre isso? Não, mas não é bem assim, a água não molha. Bom, aí quando começa esse tipo de dúvida, esse tipo de debate, né, de polêmica em torno dessas coisas fundamentais, básicas, aí está instalado o caos, né? A Torre de Babel. Não vamos falar a mesma linguagem nunca, não tem como. Mas no mínimo essa criatura que representa pessoas, né, dentro de uma estrutura democrática, deveria se dar conta do ridículo que está dizendo, né? Que não está se tentando mandar para a China proteína animal através do tucano. Você já imaginou nós sair matar tucano para vender tucano? O que um beija-flor vai alimentar? Precisa 1 milhão de beija-flores, né? Mas não, olha, daria a refeição para uma meia dúzia de... Só se nós sair a matar aquelas avestruz por aí, campo afora. Pois é, mas aí caberia, aí é que está um dos parâmetros, para não ser uma coisa tão fictícia, né, essa questão da autoridade do povo. Alguém que votou numa criatura dessa diz, não, para um pouquinho, eu não votei em ti para tu dizer essa bobagem. E dizer publicamente, você tem o direito, numa democracia, segundo o combinado, você tem o direito de dizer isso. Né? Para um pouquinho, vem cá. Eu não tô, aliás, eu não votei e não estou te pagando, e caro, né? Para tu dizer essa bobagem. Não, tu não me representa. Eu votei em ti, mas tu não me representa mais. Então, aí está, na prática, na vivência, no cotidiano, a autoridade do povo. Mas é o tal negócio, quer dizer, votou porque era obrigado. Não votou porque tomou uma decisão de natureza pessoal, de participação. O país é nosso, o país é meu, é dos meus filhos, é do meu vizinho, é de todos nós. Nós estamos unidos nessa luta pelo país, pela nação, pela pátria. Né? Não, há uma confusão entre pátria e governo, pátria e partido e facção. Nunca seremos de fato, uma nação. Né? Pode haver um arremedo de natureza legal, aí, mas de direito, temos a soberania. Soberania é isso, é quando se sabe o que é
e se defende aquilo, mas de maneira consciente, Claro. de maneira inteligente, de maneira sábia, né? Agora, quando é uma coisa assim do vai com os outros, né? Massivo, né? Um atropelo, aí não tem nada, não tem substância isso aí, né? É apenas formalidade. Pacazzi, tá me Mas- ouvindo? O Pois não. ouvinte Ah. Fernando, perfeitamente identificado, tem o telefone dele aqui, né? Sim. Solicita Sim. que a administração pública ou o setor competente tome providências com relação ao calçamento ou asfalto da Júlio de Castilhos, que, segundo ele, está uma vergonha com muitos buracos. Diz ele aqui que carro zero em Dom Pedrito não dá mais para comprar por causa do estado da rua ou das ruas. Tá, pessoal? O seu Fernando está fazendo essa demanda junto à administração pública ou o setor competente. O cliente, o ouvinte, Fernando, perfeitamente identificado, inclusive com o número do telefone, se precisarem. Tá bem, Pacazzi? Perfeito, muito bem. Fernando tem direito. O Fernando está demonstrando que tem consciência e sabe usar essa ferramenta chamada autoridade pública. A autoridade Ele- que lhe é conferida pela Constituição, né? Exatamente, é o cidadão. É o cidadão. É a origem de toda essa... E o poder essa- público não tem que ficar ressentido, não. Não. Tem que dar a resposta. Como sempre, até somos repetitivos nisso, né? Ninguém encostou um cano de uma arma na têmpora da criatura, agora tu tem que ser isso aqui, tu vai ser vereador, tu vai ser deputado, É. tu vai ser prefeito, tu vai ser governador. Não, ninguém fez isso. Houve isso sim, uma manifestação de plena de vontade. Eu quero ser, né? Meu nome está à disposição. Vai lá, fez a campanha, foi bem aceito, a pessoa foi eleita, Sim. então, estou aqui, né? Mas nada disso foi compulsório. Posso fazer uma observação? Então, Já há várias semanas que eu tenho observado que o senhor prefeito municipal, Pacazzi, tem Sim. procedido, tem tido um modus aí que me lembrou o tempo que o doutor José Coelho Leal era prefeito em Dom Pedrito. sim, Quando ele saía para revisar o que estava sendo feito nas ruas. Patrulhamento, Ótimo. calçamento. muito bem. E o que eu observo? Que inclusive o próprio Clodoaldo e o Totonho, que é o seu adjunto, me falaram que hoje eles têm condições de fazer uma geral dentro de um só mês em Dom Pedrito, Imagina só. tá? Com relação aos calçamentos, tem uma terceirizada trabalhando, fazendo a recuperação de setores de buracos do calçamento. Pessoal, é assim, ó, é muito buraco nos calçamentos, mas a administração pública vai atacando conforme a disponibilidade de recursos para a contratação da terceirizada. Outra coisa, o morador, o cidadão, identificou um problema, faz, Pacazzi, o protocolo ali na prefeitura ou vai direto lá no parque de máquinas e fala com o secretário. E também vamos... se cada um fizer, digamos, a sua parte, as coisas vão funcionar para casa. Só que tem eu que acho ter, que sim, tem que ter o devido registro. Olha, lá na minha rua tem um buraco assim, assim, assado. Né? Então, a pessoa faz o registro, porque também não adianta só colocar na rede social ou vir na rádio, porque o nosso poder é só de falar. Agora, o poder de decisão está onde? Está no Executivo Municipal, Secretaria do Planejamento e no Parque de Máquinas. Na Secretaria de Obras, no caso, né? Ô Norton, claro que sim, esse é um sagrado direito do cidadão, né? Especialmente o pagador de impostos, né? Do contribuinte. Exatamente. Pagador de impostos, né? Ele pode fazê-lo, mas desde que se facilite também esse acesso às fontes, né? Claro. E que podem resolver o problema. Agora, se de repente, não é o caso aqui em Dom Pedrito, mas por aí afora não é raro,
se vê assim, olha, você não gostou, não concordou, reclame. Use isso aqui, vá ali, fique num pé só, depois olhe para cima, olhe para baixo, torça a cabeça, vire de cabeça para baixo. Não, tem que facilitar esse acesso. Agora tu falaste, por exemplo, vai ali e protocola. Não, isso aí isso dá sarampo. Protocolo dá sarampo. Mas tu sabe que não Não, dá, vai Pacazzi. lá e fala. E Sabe fala que eu acho que diretamente lá mas eu na acho que fonte. tem que porque é justamente para fazer funcionar é que tem que ir lá. E assim como e também Lá- no setor lá na competente, fonte, é lá na importante fonte. fazer isso aí. Só que assim, houve um tempo, eu me lembro lá eu li isso, não é, que era uma coisa até risível, né? E lá na Nordeste, numa prefeitura nordestina lá, que o indivíduo pode reclamar, não, o cidadão é livre, tal, não tem que, tal. É o máximo, nós temos que fazer o que o cidadão quer, deseja, impõe. Tudo bem, mas que os meios para reclamar eram tão difíceis, tão complicados, que o cara desistia, entende? Então aí não tinha como. Não é o caso de Dom Pedrito, mas essa palavrinha assim, ela dá urticária, né? Protocolo, essas coisas mas assim, dão urticária hoje em dia, né? Pacazzi, Então melhor ir lá mesmo, lá no Parque de Máquinas. Sim, eu entendo que o senhor prefeito e a senhora vice-prefeita justamente determinam que A ou B são seus secretários e seus CCs e que têm as competências necessárias para dar andamento em todas essas demandas que a população chega lá em busca de socorro. Ponto. É assim que as coisas funcionam. Agora, é muito também providencial essa atitude tomada aí pelo prefeito e que também a sua vice vem fazendo de visitarem todas as obras que estão em andamento no município. Tem que acontecer. Né? Eles têm essa prerrogativa e a população quer enxergar eles também lá, né, Pacazzi? Agora, Norton, essa Júlia de Castilhos, pelo que eu ouvi, né, várias vezes, ela está aí dentro de um plano de recuperação total, não é isso? Né? Exatamente. Está um pouco demorado essa recuperação, né? Está custando a vir. Então isso aí aumenta a angústia, né? Enfim, das pessoas. Pois é, mas para quando é? Então os buracos estão aumentando. Se fez aí uma operação tapa-buracos, que durou pouco, porque a gente sabe que é apenas um lenitivo, isso aí não resolve, né? É um ataque, faz ali uma maquiagem no efeito, não remove causa, né? Não ataca a causa. Então é preciso que haja alguma coisa mais profunda, mais resolutiva. Sabe aquela moeda que tem duas faces? Está custando, né? Está custando bastante isso, Tu né? sabe aquela moeda que tem duas faces? Sim. Eu vejo às vezes, Pacazzi, quando algum tipo de serviço está sendo feito pelas ruas da cidade. E nós temos tantas ruas laterais ou paralelas que poderiam ser utilizadas no momento em que os funcionários precisariam estar concentrados, focados naquela recuperação, e eles não podem. Tu sabe por quê, Pacazzi? Porque tem gente que chega mesmo com os funcionários estando ali trabalhando, alguns motoristas ou até motos retiram, olha só, retiram a face para o lado ali, o chamado cavalete, e pasmem, né? Passam por cima da obra que está sendo refeita, Pacazzi. Eu acho Semana assim, passada, por exemplo, ali na Barão do Pacaraí, ao lado da nossa Casa de Cultura, foi feito um trabalho muito bom até o patrulheiro Mauro, eu mando um abraço para ele, arrumou, ficou muito bom, tirou aqueles buracos, tirou aquelas poças de água que tinha ali, melhorou muito o acesso ao bairro Getúlio Vargas pela Barão. Aí uma moradora que reside ali bem na esquina, quase vizinha da Casa de Cultura, fez um registro o cavalinho de uma carreta
eu acho que não sei se era uma Scania, o cara fazendo cavalinho de pau ali, Pacazzi. Ah, não, aí não, né? Aí Não. né? Tem que haver bom senso, tem que haver aí não, respeito, correria, o trabalho. Os mesmos que às vezes reclamam que as coisas não estão boas, certo? São os mesmos Sim. que às vezes não permitem que essas mesmas obras sejam feitas da maneira adequada. Por quê? Porque invadem aquele espaço, porque lá vão fazer peripécias que não deveriam fazer. Aí não serve. Mas, por exemplo, alguém está reclamando também de muitas lâmpadas públicas queimadas ou desligadas. Pois enfim, né? Pois é. Nós ficamos sabendo, pelo amigo Clodoaldo, que isso é responsável, segundo é contratual, Uma né? empresa É terceirizada. responsabilidade contratual da empresa que fez. Que, aliás, a empresa ainda não colocou todas as lâmpadas que se comprometeu a colocar, né? Posso fazer uma cidade, pequena né? observação? Pode. Toda essa repaginação elétrica que o município Sim. está fazendo, esse projeto, será que o pessoal da CE Equatorial entendeu e colocou também transformadores capacitados para suportar todo esse novo conjunto de tecnologia que foi aplicado pelo município? Será que não combinaram? Não, eu estou falando da se Equatorial, eu reuniram? não estou falando do município. Não, eu digo, mas não combinaram com a Equatorial? Pois A Equatorial é, pra afinal de casa. contas, é a distribuidora de... Pois energia elétrica, imagina né? só, o município gasta uma fortuna contratando uma tecnologia, empresa, e será que aquilo que está hoje lá, transformadores, equipamentos, eles estão prontos, eles suportam o que essa tecnologia que está sendo implementada? Não, é uma boa pergunta, um questionamento. Só Até que porque Equatorial eu imagino, não é muito de se comunicar, né? Pois é, mas se não é por bem, tem que ser por outra via, né? Então tem que haver uma Não, combinação. é só uma curiosidade contigo. que me veio agora à mente. Eu combino contigo um churrasco, tá? Tá. Vamos fazer um churrasco, aqui estão os pratos, tá aqui a lenha, o carvão, o sal, a farinha, tudo tá ali. Só que não combinamos com o entregador da carne. Aí faltou a carne. Da mesma forma, essa história da iluminação qualificada que está se colocando, que coisa boa isso, né? Muito bem-vindo isso. E se não houve combinação com a Equatorial, que faz o fornecimento da energia, bom, aí complica, né? Mas, de fato, há muitas pessoas reclamando que essa empresa está custando a vir, né? Custando a cumprir, não sei se... Eu vou, enquanto tu fica aí falando, tu puxa o nosso tema aí, eu vou tentar falar com o secretário. Tá bom, para saber exatamente o que é isso, tá? Enquanto isso, eu vou contar alguma coisa assim, um empreendimento de gente de Dom Pedrito lá em Santana do Livramento, na cidade, que é uma fornecedora lá de crepe, coisa deliciosa, crepe, é muito bom. Você que já comeu, está salivando, né, quando eu estou falando em crepe, né? E você que ainda não provou, vá lá e prove a creperia essa aí, que é a Crepify, um investimento do Dr. Edson Silva e sua esposa, a Luana. Então, essa creperia, que é chamada Crepify, fica ali na Duque de Caxias, 1879, bem pertinho a meia quadra da praça da prefeitura, sabe? Aquela praça onde está a prefeitura, todo mundo sabe onde é que é a prefeitura de Livramento, né? Tem uma praça muito bonita na frente. Então, se você passar pela lateral da prefeitura, passa da praça, meia quadra depois, à direita, está a Crepify, tá? Uma creperia notável. E se você quiser fazer algum contato com eles, pedir, enfim, saber mais a respeito, tome nota, você tem o
a caneta e o papel aí, tome nota. É área 55 999 77 7607. Vou repetindo. 55 999 77 7607, tá bom? Um grande abraço a esses amigos. Bom, a questão dessa luta pública, essa questão do código de postura, né? Nós continuamos aí parados nesse particular, né? Sem atualização plena, né? Do nosso código de posturas, que é muito antigo. Mas, por exemplo, essa colocação de lixo, né? Nas lixeiras, para que a empresa faça o recolhimento. Então, existe também uma regra nisso aí. Não é tudo que a empresa está comprometida, obrigada a levar. Isso está combinado, isso é contratual, né? Mas tem gente que não leu isso aí, ou que não ouviu, que não se inteirou, ou não quis, né? Não quis saber. E aí resolveu botar que não servia mais, reformou a cozinha, reformou a sala, reformou... Tá, mas o que faz com os móveis antigos aí, tá? Os que estavam lá, que foram trocados? Tá, bota na rua. Bota ali na rua, de preferência perto da lixeira. Não se faz isso. Não, tem que combinar, tem que solicitar lá para o parque. E existe um lugar próprio para descarte disso. Contrata uma transportadora para fazer isso e coloque no lugar certo. Porque isso aí é uma manifestação clara, evidente, de desrespeito com os demais, né? Com a velha história, né? A rua não é de ninguém, ao contrário, a rua é de todos. Oi, Pacazinho. De todos nós. Pois não. Oi. Eu falei Diga. com a secretária do Planejamento, a Caroline Silva, Sim. e é assim, ó, com relação a Júlio de Castilhos, tem o projeto, ele compreende 3 fases. O asfalto será feito lá a partir do Coradini até a Avenida Rio Branco, Pacazzi. Vai haver uma ampliação do asfaltamento da Júlio, que até hoje é até a esquina da Coronel Urbano. Agora vai até Rio Branco. Então, dividido em 3 fases. A primeira fase já foi feito o processo, o pregão, o edital, né? A licitação. Já teve a empresa ganhadora, agora essa empresa tem aquelas formalidades legais, que é a questão financeira, tá? E um outro setor também compreendido com relação à disponibilidade técnica, e a empresa vai fazer, essa empresa já vai fazer essa primeira fase assim que tiver com todos esses requisitos atendidos. Depois será feita a segunda fase e a terceira fase, fase final, que é essa que vai encerrar ali na Avenida Rio Branco. Bom, a estimativa de início disso não temos. É após o cumprimento dessas ações legais. Tá, mas o cumprimento dessas ações... Bom, mas é vago isso, né? Não, e para casa hoje é mais rápido, para casa. Hein? É mais rápido hoje. Tá, mas mais rápido quanto? É mais Porque rápido. não sou eu perguntando, eu estou tentando perguntar em nome dos ouvintes, né? Pois aí eu te digo assim, ó. Isso aí tem um tempo, é o tempo normal, infelizmente o poder público depende, porque são exigências estabelecidas pelo próprio Tribunal de Contas, que fiscaliza, né? E se a empresa não estiver capacitada ou surgir qualquer óbice no que ela apresentar, o que não pode é o município ter uma empresa, como já houve várias vezes, que por vezes, por não ser fiscalizada a tempo, se transformou num baita de um elefante branco dentro da gestão pública. Então, esses cuidados para a apresentação de documentos e da sua capacidade para realmente efetivar a obra é o que gera segurança para o município de saber que a obra vai iniciar e vai terminar. Mas não me pergunta quando é que vai começar. Depois que tiver tudo pronto, legalmente constituído.
Não, tudo bem. A pergunta que os nossos ouvintes, o contribuinte, o pagador de impostos está fazendo é assim. Tudo bem, mas esse tempo, essa demanda, essa burocracia, ela normalmente, ela leva que tempo? 6 meses? Um ano? Não, é um 10 mês, anos? 2 meses pra casa. Hein? 1 mês, 2 meses aí. Não, pelo que eu sei, está sendo... Não, para casa a documentação janeiro, foi né? aprovada, a documentação foi aprovada semana passada. Ah, bom. Foi recém agora que houve a liberação da primeira fase, semana passada. Tá bom? Então deve começar o quê? Eu acredito que até novembro comece. Bom, então tá. Tá bem? Bom, gente, no dia 11, agora no dia 11 de setembro, nós vamos ter aí na rádio alguma coisa bastante interessante. Continuamos fora do ar, né, Valdir? No estúdio da rádio, um podcast ao vivo. Opa! Podcast e também no ar. Se a Equatorial nos fizer o carinho de... Pois eu já ia te perguntar a respeito disso. Tu tem que combinar com a Equatorial, não é mais com os russos. Vamos combinar com a Equatorial, que ela nos faça o carinho às pessoas, não é só nós, os da Rádio Sulina, não. Os funcionários, diretores, nada disso, nada. Há um povo de Dom Pedrito que está aí habituado, que gosta de sintonizar a rádio, no rádio, né? Então, que a Equatorial nos faça esse carinho, que nos deixe trabalhar. Posso confessar uma coisa para ti? Pode. Hoje eu vou me confessar hoje. Sim. Eu encontrei algumas pessoas no final de semana ali no evento da distribuição da centelha da Chama Crioula. Moradores para casa de Vila Nova, ali de Santa Margarida, de Lavras do Sul. E adivinha o que eles me disseram? Nós escutamos a Rádio Sulina pelo rádio, não pela internet. As nossas ondas chegam lá nas proximidades da 290 para casa. Sem dúvida, claro que sim. Chegam lá. Pegamos pegamos em todo aquele... e um detalhe. Dependendo muitas vezes do dia, nós estamos indo no Alegrete, no interior ali de Uruguaiana, Quaraí, Pacazzi. Isso aí é um fenômeno de expansão de onda. Imagina só. Olha só. E não é pela internet, é pelo rádio. Pelo rádio. Olha só. Então, eu fiquei orgulhoso quando eu vi isso aí, Pacazzi. Muito bom. E o pessoal, não, mas o senhor é que o apresentador do Panorama Rural, eu digo isso. Não, a gente escuta pela internet, não, senhor, pelo rádio. Olha só. Eu digo, opa. Bárbara, que fenômeno. Tanto que a gente está tendo aqui, agora aqui, algumas pessoas de Lavras do Sul trabalhando conosco, anunciando aqui, Pacazzi. Porque nós entramos direto em Lavras do Sul. Imagina só. E isso aí, vamos chamar a NASA para analisar isso aí. Não é, Pacazzi, não é a NASA. O sistema AM permite isso aí. Exatamente. Não é? O sistema AM permite. Tu sabe que se explodir uma bomba atômica hoje, um dos poucos sistemas que vai seguir funcionando é o nosso. Me chama a atenção. A não ser que a Equatorial continue sobrevivendo também, né? É verdade. Na verdade, o melhor seria se nós tivéssemos um gerador próprio lá. Pois é. Mas não temos condições porque o mercado não sustenta isso. Não é porque não queira, é porque não dá. Não tem ainda condições de fazer isso, né? Claro. Olha só, emissoras muito potentes, muito grandes, de abrangência nacional aí, que tem esse poder, né, de ter aí não apenas um gerador de energia, mas mais de 1, 2, né? Então, se faltar luz, essa luz que vem aí da distribuidora, eles ligam o gerador e seguem funcionando. Bom, enfim. Mas também, hoje nós temos o rádio, a bateria, rádio a pilha, né? Então, não tem problema nenhum. Se faltar luz aí, ele continua, o rádiozinho continua funcionando. Bom, mas nós vamos solicitar
o empenho aí da nossa... Nada contra os funcionários que são muito serviçais, são bons, são pessoas bem intencionadas, querem fazer um bom serviço e fazem. Aham. Não, é que o sistema é precário, né? A gente já viu, né? É precaríssimo, né? Então, um assopro aí, não precisa ser um assopro de Deus. Qualquer mosca aí que sentar no fio, pá, pode cortar a nossa energia. Lembra aquela passagem bíblica? Lázaro, levanta-te e caminhe. Vamos embora, Paquese? Tinha que hein? Vamos embora? Mas pra onde? Não sei. Mas o que é? Tu já está querendo ir embora? Que barbaridade. São 11h10. São 11h10. Bom, mas Norton, isso tinha que informar os nossos traumatologistas, ortopedistas. Que levanta e anda. Vamos lá. Mas no dia 11, então, nem setembro... fala em traumatologista e ortopedista que cada vez mais a defecção já deixou de ser de Dom Pedrito, já chegou a Bagé, já chegou em Pelotas e agora os recursos últimos estão sendo em Porto Alegre, para casa. Pois é. Aquilo que era grave torna-se grave cada vez mais e a cada momento. Viu? Não. Olha, não é mais uma prerrogativa apenas nossa, não. Porque agora, com todas as tecnologias que chegam, os próprios profissionais, em algum momento, dizem assim, olha, eu posso fazer, eu sou habilitado. Só que para fazer isso aí, eu preciso de um técnico para disponibilizar tal tecnologia para darmos segurança para o paciente. Mas, neste momento, só conseguimos ter esse equipamento aonde? É em Porto Alegre. E aí fica lá a família, o poder público tentando achar espaço aonde? De disponibilidade de leito lá em Porto Alegre, dentro do setor específico que o paciente precisa do atendimento. Pois é. Complicou, né? Bom, sim, complicou muito. Voltando ao podcast ao vivo, tá? Ele será apresentado pelo talento de duas pessoas aí extremamente preparadas. É a Viviane Bauer, tá? E a Franciele Rossato. O tema é Finanças para Empreendedores. Então elas vão falar sobre isso e vão dar caminhos, meios, explicações para aquelas empreendedores que querem progredir, realmente querem ir adiante, né? Então elas vão dar ferramentas interessantes, meios para que as pessoas consigam êxito, né, nesse projeto. Esse espaço das 9 às 10 do dia 11 foi gentilmente cedido pelo nosso colega Sérgio Roberto, a quem agradecemos muito. É uma novidade porque será um podcast que normalmente é uma comunicação mais focada, né? Só para as pessoas que têm acesso, e tem muitas que têm, né? Que fazem acesso, como também generalizada porque vai pelas ondas do rádio. Então é uma experiência bem interessante. Isso chama-se convergência de mídia, de tecnologia, certo? Então nós juntamos duas plataformas, a mais comum, a geral, né, que vai pelo rádio, desde que a Equatorial nos permita, e a outra que vai via internet, que vai pelas redes sociais, né, Instagram, que vai pela Facebook, enfim, essas coisas todas, tá? Agradecemos ao Sérgio Roberto, pela cedência do espaço, dia 11 de setembro, das 9 às 10. Vale a pena sintonizar, tá bom? Pacazzi, diga. Eu tô vendo aqui umas fotos lá da Expo Inter, inclusive onde os nossas autoridades municipais estão até uma reunião de prefeitos
com o senhor governador, Eduardo Leite. Sim. E mais uma vez eu pergunto aqui na Rádio Sulina, de uma maneira bem clara, assim como aquele dia eu perguntei quando da visita do senhor governador aqui em Bagé e também na obra da barragem do Jaguari, né? Será que alguém não levantou o dedo e pediu, governador, uma parte? Governador, até quando nós vamos continuar suportando a maneira como estamos sendo tratados, por exemplo, por essas concessionárias que ganharam o direito de exploração aqui no nosso estado, sem que haja a devida cobrança e fiscalização pelo setor concedente? Será que ninguém tem coragem de fazer essa pergunta para casa? Ô Norton, eu vou dar uma notícia aqui, eu não ia dar essa notícia. Tá, mas dá. Eu vou dar uma notícia a todos aí. Esses dias nós tivemos aí uma série de intercorrências relativas à falta de energia elétrica, tá? Em razão de temporais, etc, etc. E também da precariedade das nossas redes, é claro que sim. Bom, e fazendo uso que todo cidadão tem o direito, e eu diria até um direito dever, né, de fazer, que é recorrer às entidades que têm por escopo, têm por função e são regiamente pagas para isso, que é exatamente a fiscalização, o controle, não é? E o puxão de orelha quando as coisas não funcionam nessa área de serviço concedido, que é o caso da energia elétrica, que é o caso da Corsan também, enfim, só para exemplificar. Bom, aí essa pessoa ligou para a Gergues disse que estava fora do alcance dela, sob o ponto de vista legal, e sugeriu que então se fizesse o contato com a ANEEL, tá? Que é exatamente a que cobre o território nacional, é a entidade que controla esses serviços concedidos na área da eletricidade. Bom, sabe qual é a resposta da ANEEL? Gostaria de ouvir. Estamos temporariamente, só avisou, né? Fora do serviço por falta de verba, por falta de orçamento. Estamos fora com serviços temporariamente paralisados por falta de orçamento. Foi o que o DENIT falou das estradas também. Bom, então, mas por falta de orçamento para manter os funcionários, o serviço da ANEEL, que é um serviço de fiscalização. Pois é, entendeu? Me permite? Pois é. Pois é, mas aí a própria ANEEL foi responsável por autorizar e liberar todas as ações para que as companhias concessionárias e todas aí essas empresas que exploram o serviço de energia elétrica ou de águas para casa pudessem estabelecer bandeiras de acordo com os seus interesses ou a sua visão de mercado. Como é que uma empresa que está deficitária serve ao propósito de alguma, não serve ao propósito final, que deveria ser defender o interesse do consumidor? Pois é, mas essas agência, tá? Agências foram criadas aí através da Constituição de 88, exatamente para trabalharem diretamente a favor do consumidor, certo? Só não combinaram. Só não combinaram, elas estão funcionando muito mais a favor do fornecedor, né? Então eu não sei, não tem verba, não tem orçamento para continuar agindo em nome das pessoas, do cidadão, mas continua com dinheiro em caixa para trabalhar a favor das empresas. Então, aí é que está, quer dizer,
quando o indivíduo sabe disso, toma consciência, o cidadão toma consciência e diz, fazer o quê? Então perde aquela capacidade de indignação, aí a sociedade está perdida. Eu estava vendo em outras fotos aqui, Pacazzi, alguns secretários de Estado já tirando muita foto, futuros candidatos a deputado estadual, tirando fotos aí junto com as autoridades municipais que estão na Expo Inter, já antevendo uma possível eleição ano que vem. Só que é assim, esses mesmos secretários, e eu não vou citar nomes, são aqueles que já fazem 2 eleições que pisam, colocam os pés aqui só no período eleitoral, prometem e não acontece nada. Será que nós estamos com Alzheimer e esquecendo de tudo que acontece? Não, Norton. Tem muitas pessoas que têm, infelizmente, esse problema do esquecimento, né? Tem muitas. Mas tem muitas outras que não são esquecidas. Elas querem levar vantagem, né? Então, quando lhe dão alguma coisinha, um espelhinho, um apitinho, qualquer coisa nesse sentido, como se fazia lá nos primórdios, então elas topam votar nessas criaturinhas, entende? E aí botam essas criaturinhas como essa deputada que estava preocupada com os tucanos. Então, podia vender para a China. Olha, eu já ouvi muita coisa na sessão da Câmara, porque eu assisto a sessão da Câmara, viu, Pacazzi? É importante, tem que fazer isso aí. Agora, igual a essa aí, eu fiquei impressionado. A carne deve ser muito ruim, né, de tucano, né? Acho que não deve ser boa, né? Não, e ela criticando o ministro que é ligado ao partido que eles apoiam, quer dizer. Não é? Porque hoje o PDT é um dos braços do governo federal? Pois é. Mas enfim, os tucanos, né? Mas curiosidade essa, né? Como será a carne do tucano? Se é que tem, né? Tem bastante pena. O brabo é tu pegar ele e te livrar daquele bico dele, né? A não ser que o ponto alto do consumo de tucano seja o bico. Tá, mas tu me permite mais uma parte? Já que nós estamos nessa quarta-feira meio que risonha, vamos dizer assim. Capenga, né? Será? Por causa da Equatorial, né? Pacazzi, eu estava assistindo uma transmissão de um programa e apareceu ali naquele programa fotos dos indígenas americanos. Todos sentados, sabe, o cavalo branco, aquela gente toda, né? E com aquele chapéuzão assim, com aquelas aspas dos longhorns, que são aqueles animais, os búfalos norte-americanos. Tu sabe o que uma pessoa que estava fazendo parte daquela entrevista disse? Impressionante como esses descendentes de vikings se proliferavam naquela época. Ô Norton, falando em vikings, nós tivemos aí uma audiência pública muito importante. Eu infelizmente não pude comparecer, que foi o debate em alto nível, fiquei sabendo, sobre a criação do denominado Geoparque. Não sei se chegasse a ir lá. Não pude, para cá, eu estava em viagem. Mas eu soube que muitas pessoas foram, apreciaram, o próprio Mancilha estava me contando. Muitos questionamentos foram feitos, né? Muitos questionamentos, como aliás é normal. Claro, e tem que serem feitos mesmo, né? Tem que fazer, isso não tem... O que tu soube de prático? É uma audiência pública exatamente para ouvir as pessoas a respeito dessa ideia de se criar o Geoparque. E como é que vai se comportar sob o ponto de vista legal e real, né? De fato, como é que isso vai funcionar, né? E legalmente, como é que isso vai ser criado e permanecer. É isso aí.
Então eu acho que tem uma série de questões que devem ser ajustadas, né? Claro. Conforme o pronunciamento. São questões práticas, não pode haver aí a teorização da coisa, né? Eu ia dizer ideologização, mas teorização da coisa. Porque isso é uma barbaridade, porque tem que ser, porque tem que não ser. Não, vamos botar na prática, né? Pão, queijo, como é que se faz? A ideia está aí, né? Ninguém chegou e removeu esses fósseis para lá. Olha, vamos botar um caminhão de fósseis aqui. Não, eles estão ali, né? E aí vamos ver de que forma nós vamos preservar isso, qual vai ser o aproveitamento, se exclusivamente científico, ou científico e turístico, enfim. Eu acho que é isso aí que tem que se conversar como pessoas de bem, pessoas intelectualizadas, pessoas que sabem pensar, né? Enfim, que sabem decidir de forma responsável no terreno das ideias, né? E não das ideologias. Então eu acho que é válido, até que se faça mais de uma audiência pública, mais conversa, até chegar a um ponto de consenso. Aliás, a sociedade civilizada, ela cresce e se mantém evoluída quando há consenso, né? Perfeito. Não a predominância de uma ideia sobre a outra, não, nós queremos e tu perdeu, eu ganhei, tu perdeste. Não é isso. Consenso, tá? Equilíbrio. Então eu acho que é válido aí discutir a respeito do assunto. O que eu sei não é muito sobre isso, tá? Mas acho que vale o debate em torno disso. Falar também da nossa... Pois não? Eu já tenho até mais ou menos eu tenho combinado uma entrevista com um produtor rural que está muito, muito atento a essa questão, não é? Claro que sim. Até porque ele tem propriedade junto. E eu convidei ele para vir no programa para fazer uma explanação a respeito, porque ele, sendo um dos maiores interessados, ele pode dar a visão própria, né, para casa. Claro que sim. Eu acho ótimo. O Norton estive lá também. Claro que ele vai vir no Panorama Rural, né? Claro. Sim, no meu na programa. Nossa Casa de Cultura, tá? Gisele Bueno Pinto, está muito lindo aquilo lá. Temos uma exposição bem oportuna, que é exatamente a exposição do gaúcho. Opa! Tá? Apetrechos do gaúcho, né? A história. Só para citar, claro. Gambona, arreios, arreamento, enfim, tudo isso. As pessoas daqui estão... é normal para elas, né? Estão familiarizadas com isso, mas mesmo assim vale a pena. Tá? Agora, as de fora, as que vêm, especialmente as que vêm de outros estados, e tem gente que vem, tá? E ficam admirados. Tudo isso é história. Né? É verdade. E não é alguma coisa inventada, de fato, é concreta. Então vale a pena conhecer essa mostra, que deve permanecer até o fim de setembro, essa mostra do gaúcho lá na Casa de Cultura Gisele Bueno Pinto. Agora, a impressão dessas pessoas que vêm de fora para casa deve ter sido que vem a nossa tradição, os nossos costumes, e vem as características de tudo aquilo que forjou a história do povo gaúcho. Deve ter sido mais ou menos parecida com que o ministro ontem ficou, né, quando ouviu da representante do PDT a história do Tucano, viu? Não. Eu não estou sendo insistente. É que aquilo ali realmente é marcante para casa. É marcante, a gente está rindo, mas na realidade era de nós estarmos cada vez mais preocupados com o nível daqueles que nos representam. Porque não adianta, a partir do momento, ela se elegeu pelo partido dela, mas ela está lá, ela está representando a cada um de nós. Mas Norton, vamos ver agora sim, agora eu preciso ir embora.
Vamos ver a outra versão. Quem sabe se ela sabe de tudo isso e ela quis fazer uma gracinha para poder aparecer no cenário. Né, mas... Ora, nós não estamos em tempos de gracinha, Pacásio. Se eu usar o lugar comum, né, nas minhas falas, na minha representatividade, eu vou ser uma mais uma. Tá? Mas se eu disser uma estupidez dessas, aí todo mundo vai falar, inclusive nós. Um grande abraço, Pacásio. Um abraço, Norton. Obrigado pela companhia. Obrigado aos nossos ouvintes pela paciência, pela tolerância que tiveram de nos ouvir aí através das redes sociais. Não estamos no radinho porque a Equatorial não deixa, tá bom? Então tá, um grande abraço, será para nós até... Esse programa será repetido, espero que saia no ar, né, no rádio mesmo, né? No sábado a partir das 14 horas, certo? Esse programa. E tenham todos uma ótima quarta-feira, boa semana. Estamos na semana da nossa pátria, querida pátria Brasil, né? Tome essa consciência, é importantíssimo mais do que nunca. Você é um patriota, todos nós somos, e será para nós até a próxima quarta, se Deus quiser. Até lá. A Rádio Sulina apresentou Programa Tema Livre. Obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro.